Oi galera, bom dia, estamos aqui para mais um dia de aula, mas antes disso, procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso, tenha sempre perto de você um estojo contendo lápis e borracha e tenha sempre perto de você seu livro de história e seu caderno. Hoje nós iremos falar sobre o mundo globalizado, ok? O que é globalização? É caracterizada pelo processo de interligação econômica, política, social e cultural em nível global. Esse processo é consequência principalmente da expansão dos sistemas de comunicação por satélite, da telefonia, da presença da informática na maior parte dos setores de produção e de serviços através da internet. A globalização ela constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes. As características da globalização é a integração social, econômica e política, a união de mercado mundial, o fortalecimento das relações internacionais, o aumento da produção e do consumo de bens e serviços, o avanço tecnológico e dos meios de comunicação, a instantaneidade e a velocidade das informações, por exemplo, a via internet, o aumento da concorrência econômica e do nível de competição, o surgimento dos blocos econômicos e de desaparição das fronteiras comerciais, a ampliação do uso de máquinas na execução de tarefas, o crescimento da economia informal, a valorização da mão de obra qualificada e a privatização de empresas estatais. Com isso vem o neoliberalismo, É um novo conceito do liberalismo clássico. Sua principal característica é a defesa de maior autonomia dos cidadãos nos setores políticos e econômicos e logo pouca intervenção estatal. O liberalismo ele surgiu no século XVIII em oposição ao mercantilismo e às imposições aos trabalhadores em consequência da Revolução Industrial. Seus ideais, entretanto, foram interrompidos pelo surgimento do keynesianismo, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial e pregava as ideias opostas. Anos depois, o modelo do keynesianismo foi criticado, dando oportunidade para o regresso dos ideais do liberalismo econômico, dado o contexto histórico. Ele regressa no século XX com o nome de neoliberalismo. O neoliberalismo econômico teve lugar a partir da década de 70. Ele substituiu as medidas do modelo keynesiano, apoiando os princípios capitalistas. Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico, a ênfase principal é a não interferência do Estado na economia. Os neoliberais defendem que a economia deve ser baseada no livre jogo das forças do mercado. Segundo eles, isso garantiria o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. As características do neoliberalismo são a privatização das empresas estatais, a livre circulação das capitais internacionais, a abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, a adoção de medidas contra o proteccionismo econômico, a redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. O neoliberalismo no Brasil foi adotado nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi de 95 a 2002. Nessa época foram implantadas reformas consideradas essenciais para modernizar o país e garantir a estabilidade econômica. O neoliberalismo ganhou ampla aceitação nas décadas de 80 e 90, principalmente após o fim do socialismo no leste europeu. Os pontos básicos do projeto neoliberal para os países americanos foram sintetizados no chamado Conselho de Washington, em 1989. Integrantes do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial reuniram-se para analisar as economias do continente. Além dessas organizações, também se reuniram os representantes dos Estados Unidos e de diversos países latino-americanos. Dessa reunião resultou um conjunto de medidas para controlar a inflação e modernizar o Estado. São elas:
O ajuste fiscal, que limitava os gastos do Estado de acordo com a arrecadação, eliminando o déficit público. A redução do tamanho do Estado, limitação da intervenção do Estado na economia e redefinição do seu papel, com o enxugamento da máquina pública. A privatização, venda das empresas estatais que não se relacionam com as atividades específicas do Estado, a abertura comercial, redução das alíquotas de importação e estímulos ao intercâmbio comercial, de forma a ampliar as exportações e impulsionar o processo de globalização da economia. E também teve os blocos econômicos, que estas relações entre os países gerou a necessidade de expandir seus mercados e conduzir as nações à abertura econômica para produtos estrangeiros. Assim, ocorreu a criação de blocos econômicos, cujos objetivos principais é aumentar as relações comerciais entre os membros. Com estes propósitos surgem a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, o Pacto Andino e a APEC. O capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada e na acumulação de capital. Ele surgiu no século XV, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da decadência do sistema feudal e do nascimento de uma nova classe social, a burguesia. Eles são distribuídos em 3 fases, que são o capitalismo comercial, industrial e financeiro. Onde o capitalismo comercial é o pré-capitalismo, o capitalismo comercial, chamado também de mercantilismo, vigorou do século XV ao XVIII. Nessa época, a Europa passava pela transição do feudalismo para o capitalismo. A terra deixa de ser a fonte mais importante de riqueza para se tornar um bem que possa ser vendido como qualquer outro. Assim, o intuito principal do capitalismo comercial estava no acúmulo de capital através do comércio, a balança comercial favorável e da conquista de colônias. Já o capitalismo industrial surgiu na Revolução Industrial no século XVIII, a partir da transformação do sistema de produção. Nesse caso, houve a mudança no modo de fabricar os produtos manufaturados. Antes, cada produto ele era feito de maneira artesanal, em pequenas quantidades. Passa-se para grandes escalas de produção. Desta maneira, o capitalismo industrial enfoca o desenvolvimento do sistema fabril de produção. Este vai necessitar mais de mão de obra e desta maneira surge a classe operária. E essas são as principais características do capitalismo: a propriedade privada, lucro, acúmulo de riqueza, o trabalho assalariado e o controle do sistema produtivo por parte dos proprietários privados e do Estado. Ok, galera? Se vocês quiserem rever nossas aulas, acesse o site www.escolapequenoespaço.com.br e não esqueça de acessar nossa agenda eletrônica. Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.